Eu saí de casa e me vi arrastado para o inferno. Sim, tive uma experiência marcante em minha vida quando decidi que deveria sair de casa e ser feliz. Esta é a máxima de todo aquele que sai de casa. Mereço ser feliz. Eu me vi sendo arrastado para o inferno através de um sonho. Senti um estado de solidão profunda. Senti um vazio jamais experimentado. Meu corpo suava. Eu me debatia querendo acordar. Senti sendo sugado, arrastado para uma profundeza de abismo e fogo, e a única coisa que desejava era sair daquilo. E quando acordei, estava trêmulo, apavorado e sentindo um grande sentimento de ausência de paz e de Deus. Antes, como saber se um sonho é dom do Espírito Santo, assim como ele falou nas Escrituras com vários profetas e apóstolos de Jesus? Quando o Senhor nos transmite uma mensagem por sonho, ele costuma ser vívido, inclusive os seus detalhes. E você normalmente se lembra dele do início ao fim ao acordar. E o mais importante, esse sonho precisa estar em harmonia com a palavra de Deus, com o Santo Evangelho. Ou seja, não irá jamais contra as verdades da fé reveladas nas Escrituras, e não irá te revelar algo novo, pois tudo já foi revelado nas Escrituras como regra e princípio de vida cristã. As revelações em sonhos, visões, locuções são por nós chamadas de revelações privadas ou extraordinárias, e ninguém tem a obrigação de acreditar, mas por seus frutos conhecemos se é de Deus ou não. Por fim, o próprio Senhor, através do Espírito Santo, te dará a chave da revelação. Não fique buscando significado na internet ou interpretação, pois correrá o risco de desviar-se da sã doutrina da salvação. A princípio, é melhor tentar interpretá-lo sozinho em espírito de oração, isto é, ore pedindo discernimento antes de tentar decifrá-lo. Ao chegar a uma conclusão, apresente ao Senhor e peça uma confirmação. Se você sentir seguro e bem em relação ao assunto, significa que sua interpretação está correta. Buscar a ajuda de um sacerdote também é viável. E lembre-se, tal revelação só será de Deus se ela provocar em você frutos de conversão, a você ou a quem quer que o Senhor esteja te mostrando no sonho, algo que seja um aviso, uma admoestação, um livramento, enfim. Nunca será algo que irá te tirar da verdade de Deus nas Escrituras. Do contrário, não será de Deus, e sim uma sugestão do inimigo ou apenas a sua mente cheia por um dia cansativo ou de más notícias que abalou o seu emocional. Vamos então ao contexto. Estava eu já na primeira fase do deserto. Abro aqui aspas, aconselho você a assistir aqui em nosso canal a primeira fase daquele que saiu de casa. Sempre, desde os 16 anos de idade, fui uma pessoa inserida nas pastorais da igreja, temente a Deus e vivido experiências fortes do amor de Deus em minha vida, e mesmo casado, eu e minha esposa sempre fomos servir ao Senhor juntos. Acontece que ninguém está a salvo das investidas do inimigo, e ninguém pode dizer que está blindado. Por isso, Jesus disse: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. A vida em Deus é uma busca constante de santidade, e o próprio São Pedro diz no capítulo 5 de sua carta: o inimigo vive ao nosso derredor como um leão que ruge esperando a quem devorar. Não podemos cochilar na fé
e nem ser pretensioso achando que nunca cairá. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Minha esposa ficou doente. Cuidei dela e estava ficando fadigado. Essa foi a brecha. Achei que estava saturado, que não aguentaria mais e que precisava de alívio. Então, tudo aconteceu. Fui iludido com a falsa ideia de felicidade e me distanciava dela. Mas a palavra é clara. Cristo nos amou ao extremo. Éramos merecedores? Não. O nosso pecado rasgou a carne dele. Ferimos sua dignidade. Ele nos amou e nós o bofeteamos. Mas ainda assim, ele nos amou. O que quero dizer? Quem é santo? Sua esposa não é. Você não é. Ambos vão errar um dia e errar feio, porque somos humanos, somos vulneráveis e vamos ficar doentes, vamos precisar um do outro. Isto é ser uma só carne, é cumplicidade até a morte. Mas o que fiz? Joguei a cruz fora, abandonei a cruz, sendo que diante do altar prometi amar e respeitar, na alegria, na doença e na tristeza. Se você é quem saiu de casa, pense nisso. Você não é perfeito, perfeita. E abandonar seu cônjuge não te torna livre, mas escravo do orgulho e da ilusão de achar alguém perfeito ou perfeita para você. Sonhei que estava dentro de uma igreja. Mas o curioso é que dentro desta igreja haviam pessoas que mais pareciam monstros, tinham a figura de demônios. E apavorado, saí daquela igreja sem entender. Quando já estava fora dela, olhei para trás e vi que a igreja se desmoronava, como se ela estivesse sendo implodida. No mesmo instante em que voltei o olhar para a frente, vi que à minha frente o chão se desfazia como em um terremoto. Ao lançar o olhar mais à frente, vi minha esposa e, como que se tivesse voado até ela, aproximei e vi que ela estava trabalhando. Como ela é pedagoga e já lecionou muitos anos, vi ela ensinando umas crianças. Então, naquele momento, me dirigi a ela, mas ela não me escutava. Aproximei ainda mais e ela não me via. Ela estava com o rosto muito triste, como se tivesse perdido algo muito importante. Foi neste momento que percebi que ela não me via nem ouvia, porque eu estava morto. E quando no sonho tomei consciência que estava morto, fui imediatamente arrastado para um abismo de larvas de fogo, e eu gritava a ela e ela não me ouvia. Gritava socorro e ninguém ouvia. Mas eu era cada vez mais sugado, sugado para aquele abismo, para aquele lugar de fogo, até que, desesperado, acordei, molhado, trêmulo e uma sensação de abandono, tristeza profunda e ausência de Deus. Naquela madrugada não consegui dormir. Depois de muito refletir e pedir Deus discernimento, entendi assim o sonho. A igreja representava a minha vida, eu mesmo, pois somos a igreja e templo de Deus. As pessoas com cara de demônio eram os espíritos malignos, os demônios que atacam os casamentos e que me dominaram e me tiraram de Deus. Quando via a igreja sendo destruída, era eu mesmo sendo destruído pelo inimigo, e o chão à minha frente era que a estrada desta vida havia terminado para mim.
Quando então, diante de minha esposa, ela estava triste e abatida, trabalhando, tentando seguir com a vida, é porque eu já havia sido levado desta vida e ela sabia que eu havia morrido. Então, tomei a decisão de romper com o pecado e com a falsa felicidade de outro amor. Rompi com o falso relacionamento, me confessei, voltei com minha esposa para a igreja e comecei a viver nova vida. Mas o inimigo não desistiu. Novas situações, novo sonho. O desfecho final conto no próximo vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos e o desfecho destes acontecimentos. Com Jesus, Maria e José, veremos as famílias de pé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.